vamos falar sobre acessibilidade em bebedouros. O principal e o mais famoso referencial técnico da acessibilidade NBR 9050 vai trazer lá no seu item 8.5 uma parte exclusiva de bebedouros. Bebedouro de bica é aquele bebedouro que você aperta o botão e tem aquela bica, sabe? Que sai aquele jato inclinado assim para a pessoa conseguir beber água sem o copo. Então ela chega com a boca ali, o jato inclinado vai lá e você consegue beber água. Esse que é o bebedouro de bica. E lá na NBR 9050 de 2020, no item 8.5, o primeiro modelo de bebedouro que a norma vai abordar vai ser o bebedouro de bica. Esse que eu tô mostrando para vocês. Existe um modelo de bebedouro de bica que é um modelo mais antigo, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Todo mundo com certeza já viu um modelo de bebedouro como esse aqui, tá vendo? Então nesse local aqui especificamente, eu tenho esses dois bebedouros instalados aqui com esse modelo de bica. Então eu tenho aqui, ó, a bica na parte da frente do bebedouro e tem aqui a parte de trás com aquela outra possibilidade de você pegar a água com o corpo. E o que que tá falando aqui na NBR 9050 a respeito desse bebedouro de bica? Tá falando o seguinte: a bica deve ser do tipo jato inclinado. Então o jato, quando sai, deve ser aquele jato em pé, aquele não serve, tem que ser o jato inclinado. Estar localizado no lado frontal do bebedouro, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. Isso tá lá no item 8511. Então, esse modelo mais antigo aqui, até que nesse quesito, ele está atendendo. Porém, minto. Porque esse jato aqui, desse modelo de bebedouro, é um jato em pé. E por que que isso é prejudicial? Uma pessoa que vai utilizar, dependendo da habilidade que ela tem, da destreza que ela tem em conseguir utilizar o bebedouro, pode ser que aquele jato venha assim na frente e atinja o rosto dela. Tá? Então, esse jato inclinado, o jato vai inclinado, ele vai sair ali e a pessoa consegue se aproximar e beber a água. Então, essa questão do jato inclinado, ela é obrigatória. O modelo acessível de bebedouro de bica, ele vai ser um modelo mais moderno, que eu acredito que muitos de vocês também já tenham visto por aí, em muitos lugares, que é este modelo aqui. Ele apresenta características de acessibilidade que vão facilitar o uso por qualquer tipo de pessoa. E eu vou trazer aqui algumas características, inclusive indicadas lá na NBR 9050, que justificam a utilização deste modelo aqui de bebedouro de bica, tá? Então, nesse caso aqui, considerando o que a gente já viu ali na norma, você vai ver que ele vai ter essa parte do jato inclinado aqui na frente mesmo, tá vendo? Na parte da frente. E tem também aqui a possibilidade de você utilizar copos. Tá vendo? Na verdade, só esse de cá que tem a possibilidade de utilizar copos, o de lá não tem. Deveria ter essa possibilidade aqui para os dois bebedouros, tá? Isso aqui já é um ponto que seria passível de correção. Seguindo aqui. Deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 90 centímetros e outra entre 1 metro e 1,10 m em relação ao piso acabado. Então você consegue perceber a diferença? Que nessa imagem aqui, ó, eu tenho esses dois bebedouros e eles estão atendendo a essa característica que é prevista por norma e que é uma obrigatoriedade. Então, nesse caso aqui, há os dois bebedouros em formato acessível e eles estão instalados com duas alturas diferentes de bica. Nesse caso aqui, eu tenho os dois bebedouros com a mesma altura de bica. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático de por que a gente deve ter as duas alturas de bica para os bebedouros, mas essa questão de você atender a esse requisito, ela tem um motivo, porque quando você está trabalhando a acessibilidade dos espaços, você deve considerar que todas as pessoas consigam acessar todas as funcionalidades daquele espaço. Então, o bebedouro, se o bebedouro é em uma altura só, essa altura mais alta, entre 1 metro e 1,10 m, vai ser mais difícil que todas as pessoas utilizem esse bebedouro, tá? Vou trazer para vocês um exemplo prático. Olha que interessante aqui, ó, um momento que eu flagrei, tá vendo? A pequenininha ali vai lá para poder usar o bebê, tá com sede, né, gente? Foi lá. Ela conseguiu usar o bebedouro? Conseguiu usar o bebedouro. Mas teve mais dificuldade na utilização desse bebedouro. Se eu tivesse esse bebedouro com a altura adequada, facilitaria a utilização. E existem situações que as pessoas não vão conseguir utilizar o bebedouro nem com dificuldade, vai ficar inviável mesmo essa utilização. Por isso que é importante você considerar a instalação de bebedouros com todas as características de acessibilidade indicadas lá na NBR 9050. E você vê que não é nem o caso de ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa com baixa estatura, uma criança que vai utilizar o bebedouro. Então essa questão dessas características de bebedouro para você atender a requisitos de acessibilidade nos espaços, ela é importante para que todas as pessoas consigam utilizar essa funcionalidade. Então você atender a requisitos de acessibilidade é você dar a possibilidade de as pessoas conseguirem utilizar as funcionalidades do espaço. E no caso aqui do bebedouro, a obrigatoriedade de você ter o bebedouro em duas alturas, no caso desse bebedouro de bica, é justamente para isso, para você conseguir dar essa possibilidade a todas as pessoas. Tem mais um item só que vai tratar de bebedouro de bica, que é o seguinte: o bebedouro da altura de bica de 90 centímetros deve ter altura
livre inferior de, no mínimo, 73 centímetros do piso acabado. E deve ser garantido um módulo de referência para a aproximação frontal. Então vamos lá. A gente consegue perceber que cada uma dessas indicações aqui da norma, elas vão trazer especificidades para necessidades diferentes. Então a gente consegue observar que essa questão de você atender a duas alturas de bica no bebedouro vai atender primeiro uma pessoa que tem uma estatura mediana, que vai conseguir utilizar o bebedouro lá sem muita dificuldade. Você vai conseguir atender a pessoas de baixa estatura. É obrigatório você ter o bebedouro a 90 centímetros de altura. E ainda tem essa outra questão aqui, que vai ser uma configuração, uma geometria de bebedouros que vai possibilitar que uma pessoa em cadeira de rodas também consiga utilizar esse bebedouro com autonomia. Que é o quê? É essa questão de você ter uma altura inferior livre de no mínimo 73. Por que essa altura inferior livre de no mínimo 73? Porque pensa como que você vai utilizar um bebedouro de bica. Você vai chegar, vai se aproximar, você vai acionar o bebedouro, vai se reclinar para frente e vai beber a água ali por meio da bica. Agora, como que isso poderia ser feito? No caso de uma pessoa em cadeira de rodas. Ela precisa arrumar um jeito de se aproximar do bebedouro ali de frente para que ela consiga fazer essa utilização com autonomia. É basicamente isso aqui mesmo. Uma pessoa em cadeira de rodas vai conseguir se aproximar aqui de frente para poder utilizar o bebedouro, no caso seria o bebedouro mais baixo, né? E essa altura inferior aqui, ó, para ela conseguir encaixar aquela parte das pernas da cadeira ali, para ela conseguir se aproximar do bebedouro de forma adequada, essa parte inferior, essa altura é de no mínimo 73 centímetros, tá bom? Essa é uma informação de norma com base nos parâmetros antropométricos da própria norma, de como que é a configuração de uma pessoa em cadeira de rodas. Então, gente, é importante você atender a esses requisitos de norma para que todas as pessoas consigam utilizar mais essa funcionalidade